galera, tudo bem? Sou o professor Aislan em mais uma videoaula aqui no canal Geografia Lúdica. Hoje vamos falar sobre Antártida, o continente gelado, né? O continente que tem um papel essencial nos sistemas naturais e também no sistema global. Ele é o principal regulador térmico do planeta. Vai controlar as circulações atmosféricas e oceânicas, influenciando o clima e as condições de vida em nosso planeta. Isso é uma das principais funções desse continente. Ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, importantes observações científicas, dentre as quais as relativas à redução da camada protetora de ozônio da atmosfera, a poluição atmosférica e também a desintegração parcial do gelo na periferia do continente, evidenciou a sensibilidade da região polar, dessa região polar, que é uma região austral, justamente relacionado a essas mudanças climáticas globais, certo? Nós temos uma questão das dificuldades de exploração. Ainda existe uma esperança para a preservação da Antártida, já que existem fatores naturais que podem dificultar a exploração futura desse continente, como principalmente as condições climáticas adversas, apresentando as temperaturas extremamente baixas, tempestade de neve, ventos extremamente frios, que vai dificultar a chegada e também a permanência nesse continente após um curto verão, para as pessoas tentar degradar lá, vai encontrar todas essas dificuldades. Algumas curiosidades, qual é a forma correta? Antártida ou Antártica? Gente, as duas formas são usadas e também estão corretas. Pode usar as duas sem problema. Antártica, na verdade, é uma palavra de origem grega que vai reunir os termos anti, que é o oposto, e arctos, que é urso, sendo que esse último termo refere-se à estrela polar da constelação da Ursa Menor, ou Little Bear, certo? Uma das curiosidades. A outra é o quê? O primeiro homem a atingir o Polo Sul foi Roald Amundsen. Foi um norueguês que chegou lá por volta de 12 de dezembro de 1911, tá? Duas curiosidades bem interessantes. Vamos para o continente em si, Esse continente, ele abrange todas as terras ao sul do paralelo 60 graus, certo? Essa é essa localização bem austral, tá? Possui uma área de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale à área correspondente aos territórios do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e também a Bolívia. Olha só para você ver a dimensão, o tamanho da Antártica, tá? Possui a maior camada de gelo do mundo, que cobre cerca de 95 a 98% do continente. E por isso é uma região extremamente fria. Outra questão é que a capa de gelo ela tem uma espessura média de 2.000 metros, variando entre os limites de 2.200 a também 4.800 metros. É uma camada muito densa de gelo. Esse gelo, é cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos, ele representa cerca de 70% da água doce do planeta. Então tem muita água doce na Antártica, tá? O gelo não só cobre a Antártica, mas também a circunda, ele está à sua volta, As calotas polares, tudo ali em volta do continente. No inverno, forma um cinturão de cerca de 1.000 quilômetros, que é o Park Ice, aumentando a superfície em 18 milhões de quilômetros quadrados, enquanto que nos meses de verão recua praticamente até o litoral. No inverno ela estende, no verão ela vai recuar, entendeu?
temperaturas de 0 graus Celsius e menos 15 graus no litoral e também de menos 32 no interior, né, que já foi registrado uma temperatura de menos 89 graus Celsius no ano de 1983. Menos 89 graus Celsius. Gente, é muito frio, mas muito frio mesmo. Os blocos de gelo que se desprendem das geleiras flutuam no mar formando os icebergs, da velha história do Titanic, né? Que são levados pelas correntes marinhas até desaparecerem devido à ação mecânica das águas e da elevação da temperatura em algumas regiões. Então, desprende o bloco do iceberg, eles vão prosseguir pelo oceano. A partir do momento que vai aumentando a temperatura, este gelo vai derretendo. Convergência Antártida, tá? O verdadeiro, né, limite da Antártida é a Convergência Antártida, que é justamente uma zona definida no extremo sul dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, tá? Na verdade, uma junção entre esses três oceanos na latitude sul. Nesse ponto especificamente, as correntes frias que fluem ao norte desde a Antártica se misturam com correntes mais quentes em direção ao sul, né? Então, assim, tem toda essa dinâmica. A Convergência Antártica, ela marca uma clara diferença física nos oceanos. Por essas razões, né, a água que rodeia o continente antártico se considera um oceano em si mesmo, muitas das vezes chamado de Oceano Glacial Antártico ou Oceano Glacial Meridional, tá? Esse oceano, ele é muito rico em nutrientes e permite a proliferação do crio, né? O crio que as baleias ingerem demais, tubarão-baleia e assim por diante. Sobre a flora antártida, né? Ela é constituída basicamente por algas, fungos e a vegetação de tundra, que é feita por musgos e líquens e algumas gramíneas também. Isso, gente, aparece mais no verão. Somente 2% do continente acha-se descoberto de gelo e neve, então é muito pouco, né? A área é bem pequena. Nesse pequeno espaço, né, ocorre a competição da flora terrestre com colônias de animais. É muito interessante essa questão dos animais nessas colônias que se fazem no continente antártico. Sobre a fauna agora, né? Sobre a fauna nós temos pinguins, focas, leões marinhos, aves e crio, entre outros elementos vivos que se adaptam a essa região, certo? Vamos agora para o Tratado Antártico, né? Um tratado bem interessante. O Tratado da Antártica, que regulamenta o uso do continente antártico, ele foi firmado em 1º de dezembro de 1959 e envolveu países interessados em explorar ou pesquisar essa região, né? No caso, mais para uma pesquisa. Quando a gente usa o termo exploração, é justamente para pesquisa. O tratado, né, toma a região antártica, uma região bem natural, consagrada justamente à paz e também à ciência, e proíbe, gente, até 2047 a exploração econômica de seus recursos minerais, né, como petróleo, ferro, carvão, cobre e também o manganês. Então até 2047 não pode haver nenhum tipo de exploração nesse continente. Ele também regulamenta e controla as atividades humanas no local, como o turismo e a pesquisa. Você vai lá para a questão turística, pesquisa, mas tem um rigor muito grande, tá? É um controle bem interessante. Esse tratado entrou em vigor em 23 de junho de 1961, abrangendo e destinando a área de baixo da região mais sul para fins pacíficos, a livre pesquisa científica, justamente em cooperação internacional, sempre respeitando códigos de bioética, conservação e também preservação do ecossistema, certo? Inúmeras afins, inúmeras instituições que vão regulamentar essa região. Proíbe também atividades com finalidade militar,
explosões nucleares e despejo também de lixo radioativo. Muito importante isso aí. Bem no início, né, no seu contexto, né, 12 países faziam parte do tratado e mantinham atividade de pesquisas nessa região antártica, nessa região do extremo sul. Esses países são África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Reino Unido e também a Rússia, tá? 12 países. Hoje existem duas modalidades de membro, né? Os consultivos, que aderiram ao tratado e realizam efetivamente pesquisas na região antártica, e os não consultivos, né, que aderiram, mas não realizam pesquisa na região. Aderiram apenas para participar, ok? Como está o Brasil no Tratado da Antártica? Como que é a participação brasileira nesse tratado? O Brasil ele vai assinar o tratado em 16 de maio de 1975, tornando-se um membro consultivo, né? Após participar da primeira pesquisa científica realizada justamente no verão de 1982 a 1983, no Programa Antártico Brasileiro PROANTAR. Então, o programa brasileiro chama PROANTAR. Nós temos ainda, né, a questão do Protocolo de Madrid, que é justamente uma emenda do tratado que foi assinada recentemente, em 1991, e estabelece normas para conduta de pesquisadores, turistas e pessoal de apoio, justamente aquele pessoal que faz o apoio logística na região Antártida. Os impactos, né, negativos sobre o meio ambiente devem ser evitados sem exceção, ok? E por último, Estação Comandante Ferraz, né, uma estação brasileira nessa região fria, remota do extremo sul do planeta. Ela foi inaugurada em 6 de fevereiro de 1984, abrindo um caminho para a pesquisa científica brasileira nessa região. Em 25 de dezembro de 2012, a estação, pessoal, ela foi destruída por um incêndio gerando uma crise, né, no Programa Antártico Brasileiro. Certo? Essas aqui são as informações do continente gelado, tá? Muito obrigado, assista essa videoaula, curte, comente, compartilhe, muito interessante sobre a Antártica. Professor Aislan do canal Geografia Lúdica, até a próxima videoaula, obrigado.